Vamos falar de robozinho aspirador? Bora falar de robozinho aspirador. Eu vou tentar fazer uma linha do tempo, não, uma linha evolutiva. Tá? Algumas coisas aqui são em paralelo, então não pense muito em que uma coisa acabou e depois começou a outra. Tá? Mas vou tentar seguir uma ordem lógica. Os primeiros modelos são totalmente mecânicos. Você vira ele de ponta cabeça, vê embaixo, parece um carrinho de bate-bate de uma criança. Tem aquele sistema de deslizamento. Quando ele toca numa parede, a inércia faz com que o sistema de tração dele gire e aí ele vai para outra direção. Completamente aleatório, você não sabe quanto é que ele aspirou, o que ele aspirou, nada disso. É simplesmente você joga ele dentro de uma sala, fecha a porta e deixa lá aspirando. Dá certo? Não muito bem. Você tem a probabilidade de que ele aspire o ambiente todo, mas existe uma possibilidade de que vários pedaços desse ambiente fiquem sem aspiração. Ele simplesmente toca em algum objeto antes e por uma combinação de objetos, ele simplesmente não vai até o ponto onde ele precisa chegar e não dá certo. O sistema seguinte, né, a evolução disso é o que? É um sistema de bate-volta, só que eletrônico. É a mesma coisa, ele toca na parede, gira e vai para o outro lado. Só que, como isso é feito por um circuito eletrônico, ele não gira de uma forma tão descontrolada. Ele faz uma volta de 180 graus, mas aí ele já compensa um pouquinho, então ele consegue voltar, não exatamente pelo mesmo caminho que foi. Mas ainda assim existem todos esses problemas de ele não conseguir aspirar tudo. Tá? Esses dois modelos têm uma característica comum, eles não têm dock, você carrega eles por um carregador externo, um carregador celular ou um carregador próprio, você conecta um plug na lateral e ele vai fazer a carga. Existem modelos mais simples que nem sistema de troca de filtro de aspiração ele tem. Esquece, não pegue, não vale a pena. Você vai ter uma experiência horrível e você vai se encher e não vai querer mais saber disso daí. Deixa de fora. O modelo seguinte é mais interessante. Eles são mais ou menos paralelos, tanto o sistema por beacon quanto o sistema inercial. Vou começar pelos beacon. Tá? O beacon ele basicamente é um sistema de iluminação, né? Um sinal sai ou da base de carregamento ou de um outro sistema, de um outro sinalizador, e ele consegue fazer uma triangulação e com isso ele sabe onde é que ele está dentro da sala. Ele toca as paredes, marca essa sinalização e com isso ele consegue mais ou menos fazer um mapa de por onde é que ele está andando. É característico desse sistema você ter beacon para ele não sair da sala, né? Porque se ele sai da sala, ele não consegue voltar para ela, porque ele perde o sistema de localização. Então é comum vir um postezinho que você coloca junto da porta e ele, quando ele vai passar da porta, ele pega aquela frequência de luz, ele diz, opa, daqui não posso passar e volta. Ou ainda uma fita que você bota na soleira da porta que ele localiza aquilo ali por sensores embaixo e ele retorna. Da mesma forma que ele faria se chegasse num degrau, por exemplo. Se você tem uma casa com um ambiente só, começa a ser interessante um robozinho desse. Mas ainda são bem brutos, né? Quando só tem esse sistema. O sistema a seguir ele já consegue passar por ambientes fora da base dele. Então, como é que ele funciona? Mesma coisa que celular, que ele tem uma bússola, ele funciona mais ou menos da mesma forma. Ele tem um chip lá dentro, que ele tem uma bússola dentro, então ele sabe que direção que está indo. Além disso, ele faz a contagem de quantos passos as rodinhas dele deram, ou alguma coisa semelhante. Então ele sabe quanto ele andou pelo percurso.
Se ele só tem esse sistema inercial, se você tira ele do lugar e bota ele em outro lugar, né? Digamos, ele engoliu uma linha e aí você interrompe a aspiração para tirar a linha e bota ele para aspirar de novo. Dificilmente ele vai conseguir aspirar de novo. Tá? Provavelmente você vai ter que retornar ele para a base, mandar ele começar a fazer todo o ciclo de aspiração de novo. Ele se perde. Cuidado com linhas. Então, assim, ele tem essa desvantagem. A vantagem é que ele consegue sair daquele ambiente, daquela sala onde está a base dele e fazer a aspiração no quarto e retornar para a base. Porque ele decora todo o caminho que ele fez. Ele decora, inclusive, as dimensões do quarto. Porque, normalmente, o que ele faz quando você manda aspirar, primeiro ele faz a aspiração no perímetro da sala, né, do ambiente. E aí, com isso, ele desenha um mapa daquele ambiente. E depois ele começa a fazer a aspiração pelo meio da sala. Eventualmente ele vai encontrar uma mesinha de centro, alguma coisa assim, ele vai tocar e tal, mas ele sabe que aquela sala ela tem determinadas dimensões e ele consegue, dependendo do software que está dentro dele, dependendo da capacidade que esse software tem de contornar essas situações, ele vai conseguir fazer uma melhor aspiração ou não. Tá? Melhor de tudo, quando você junta os dois, né? Ele consegue tanto fazer uma boa aspiração para um sistema de bico, para um sistema inercial, quanto ele consegue, de alguma forma, retornar a aspiração a partir do ponto onde ele estava, porque ele consegue ler um sinal externo e consegue reencontrar naquele ambiente, mesmo que você tenha tirado ele do lugar. Muito difícil, tá? Normalmente eles não fazem isso. Quem consegue fazer isso é o modelo a seguir, que já tem um sistema de radar laser em cima dele. Esse radar laser o que faz? Ele faz uma leitura do ambiente antes de começar a aspirar. Então ele já tem uma ideia do desenho do mapa. Mesmo assim ele vai fazer aquela aspiração pelo perímetro. Normalmente ele começa assim, tocando, até porque eventualmente tem uma cortina, alguma coisa assim que dá uma reflexão de laser, mas não é um objeto duro, então e aí vamos cair de novo no software, que aí dependendo do software ele vai dizer assim, não, toca com um pouco mais de força, um pouco menos de força, para saber se realmente isso daqui é algo fixo que eu não consigo movimentar. Eu sugiro, se você acha que seu robozinho vai passar por debaixo da sua cama só porque ele quer, só porque ele acha que é um lençol e vai passar por cima, vai realmente romper vai conseguir levantar a borda do lençol e passar. Tem alguns que não fazem isso, tá? Eles simplesmente leem com um laser e não passam. Então é melhor você levantar um pouquinho o lençol ou deixar só um lençol, não deixar uma coisa muito pesada, porque ele pode tocar ali e retornar sem varrer, sem aspirar embaixo da cama. Especialmente se você sempre deixou aquela coberta ali. Se ele já fez uma aspiração e ele tiver um software que tem uma boa memória, ele vai reconhecer que aquilo ali é um objeto temporário, ele vai tentar empurrar um pouquinho. Mas existem softwares que não funcionam tão bem. Às vezes até mesmo no mesmo modelo, tá? Dependendo da edição do software, ele vai se comportar de uma forma ou de outra. Dependendo de como o programador melhorou alguma coisa ou inadvertidamente piorou outra coisa. No intuito de melhorar, ele acabou ficando pior. Além disso, existem os sistemas que fazem leitura do teto. Eles fotografam o teto e eles fazem a localização do robozinho pela imagem que ele tem do teto. Eu não sei como é que ele funciona no ambiente externo. Eventualmente, se você deixar ele ir na varanda, digamos assim, uma varanda descoberta, de repente ele se perde. E existem os robozinhos que não têm aspiração, eles só fazem mop. Tá? Existem, a gente pode separar em 3 classes, né? Aqueles que só fazem aspiração, aqueles que têm aspiração e têm o paninho, né? Se for paninho puro, não tiver reservatório de água, esquece, não funciona, tá? Ele seca em
3 metros e não vai dar certo. Não, pega um que tem reservatório de água, sempre. Tá? Esses daí que tem você, eu seguro no paninho aqui embaixo, mentira, não passa pano nenhum, passa pano seu, não passa pano único. Tem que ter reservatório de água. Existe até um modelo muito interessante que você tira o sistema que ele guarda a sujeira, guarda o pó, e você bota um sistema que ele joga a água e aspira a água. Então ele passa o pano e aspira a água suja. Ele fica com um reservatório de água suja mesmo. Bem interessante para limpeza, se você tiver só uma casa de piso frio, ou tiver um ambiente que tenha carpete de um lado e piso frio do outro, e você manda ele aspirar no carpete, manda passar e desmonta, passa o sistema de limpeza e no dia seguinte passa esse mop evoluído, vamos dizer assim, no outro ambiente, é bem interessante. Tá? Mas você tem que fazer essa programação de um dia você tem que aspirar num lado, outro dia você... Mais complexo, eu não sei como é que o software dele entende essas coisas, né? E além disso existem aqueles que só fazem passar pano. Tá? Conheço um modelo só, é interessante para a cozinha. Ele não tem um sistema de localização muito evoluído, tá? É só inercial. Mas se você só vai soltar ele dentro da cozinha para ele desengordurar o chão, é ótimo. Ele dá um spray de produto, né, como aqueles mops que a gente aperta o gatilho e ele dá um spray, ele faz a mesma coisa, dá um spray de produto e passa o pano. Ótimo. Mas ele é dedicado só para isso. Tá? Então não adianta você querer que ele passe na casa inteira, esquece, ele não vai funcionar direito. Ele nem consegue se localizar direito. Né? Se você tem grana para você ter um robôzinho para casa ou para a cozinha e você quer ter, é contigo. Tá? Bom, basicamente acho que eu falei de todos os modelos que existem, né? Todos os tipos que existem. Falta falar o que eu espero para o futuro. Espero principalmente que melhore o software. Isso às vezes melhor, às vezes pior. Ainda não vi softwares realmente evoluídos para esses robozinhos. Eles ainda são muito limitados. Tá? E isso é programação. De repente você tem um robozinho que é mais limitado e a fábrica simplesmente poderia melhorar o software daquilo ali, você baixar no seu celular e faz a transmissão. Meu robozinho faz isso. De tempos em tempos ele atualiza o sistema dele. Poderiam melhorar o sistema, né? E outra coisa que aí já é da parte do hardware que eu estou vendo que fizeram foi aumentar o reservatório de água. O modelo que eu tenho não existe mais. Agora já tem um que tem um reservatório de água que pega um pedaço que não era tão bem utilizado nele, reduziram alguns componentes, fizeram uma mudança interna nele e puseram um reservatório de água maior. Se não for para aumentar a quantidade de água que vai para o mop durante a passagem, não vejo grande utilidade. Mas se ele consegue colocar mais água no mop, né, aí já é legal. Um robozinho, sim, convenhamos que dificilmente você vai ter uma casa com um andar que tenha mais de 100 metros quadrados, é possível. Mas acho que ficou meio limitado a isso e a maioria deles passa 120 metros. É uma coisa que talvez seja interessante se a sua casa for muito grande, né, um apartamento muito grande, talvez seja interessante você verificar quantos metros quadrados ele consegue aspirar e passar pano. O reservatório do meu, 60 metros quadrados, ele dá tranquilo. Não sei como é que é a casa de vocês. Vocês têm que verificar isso também. Mas basicamente é isso. Hoje em dia, o que eu compraria seria, se morasse num estúdio, um ambiente só, um robozinho que tivesse só sistema inercial, já me entenderia, se o software dele fosse evoluído, né? Sei de pelo menos um modelo que tinha isso, não encontro mais ele à venda. Aliás, eles já não enviavam mais para o Brasil, mas eles têm
um software bem evoluído, mesmo sendo inercial, ele consegue fazer a aspiração muito bem num ambiente só. Então, morando no estúdio, você não precisa mais do que isso. Ou, no caso de um apartamento de 2 quartos, alguma coisa assim, pegaria um com sistema de localização por laser, porque, principalmente se você tiver bicho, criança em casa, móveis que você ora está num lugar, ora está no outro, se for um que seja só inercial, ele vai se perder. Então é melhor você já pegar um com laser, porque ele consegue identificar que aquele móvel não está sempre naquele lugar, então ele vai sempre dar uma tentativa ali. Então, de repente, ele vai limpar melhor, né? Um dia eu esqueci o banquinho aqui e ele não aspirou embaixo do banquinho, mas no dia seguinte eu lembrei, tirei o banquinho, botei em cima da mesa, botei ele para aspirar a casa e ele não vai simplesmente chegar naquele quadrado onde ele não aspirou ontem e vai deixar, não, ele vai, opa, não tem mais o banquinho, ele vai aspirar ali, porque ele reconhece que aquilo ali é uma coisa móvel. Mas claro, voltamos para a questão do software. E vai depender muito de quem vai escrever aquele software pensando nesse tipo de coisa. Bom, acho que consegui resumir todos os tipos de robôzinhos que tem atualmente no mercado. Não marcas, mas sistemas de localização e como é que eles fazem a limpeza, né? É isso. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.